Nós convidamos a todos mais uma vez a prestigiarem com as suas presenças as palestras de amanhã e também da sexta-feira, a sequência da nossa Semana da Engenharia 2019. Aqueles que acompanham via internet são convidados a virem aqui à sede do IEP, a acompanhar também pessoalmente e continuem também acompanhando pela internet. Lembramos que os ingressos para o jantar de encerramento que ocorre no sábado agora, dia 7, estão à disposição para retirarem na recepção do evento durante a programação à noite ou durante o dia no horário comercial aqui na sede do IEP. As perguntas nós ressaltamos que são individuais, por favor, a cada palestrante que discorre o seu tema, depois ele tem um tempinho para conversar pessoalmente com a pessoa interessada. Vamos então à última palestra da noite, que tem como tema a distribuição interna de gás combustível em edificações residenciais e comerciais, a cargo do senhor Alexandre José Domingues Gonçalves, da Compagás, Companhia Paranaense de Gás. Ele é engenheiro civil pelo Cefet Paraná, tem pós-graduação em Engenharia de Planejamento pelo Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás, PROMIMP, do Ministério das Minas e Energia, Petrobras. É engenheiro de projetos na Compagás, com atuação em projetos de redes de rua de gás natural e ramais de interligação a edificações. Projetos de estações de medição e redução de pressão da Compagás, projetos de redes internas de gás natural, residencial, comercial e industrial, estudos de adequação e conversão de edificações para uso em gás natural. É participante do Comitê Técnico de Inovação da ABGás. Portanto, nós passamos a palavra, chamamos ao palco, senhor Alexandre José Domingues Gonçalves para a sua apresentação. Obrigado. Deixa esse daqui. O apontador laser é o verdinho? Aqui vai alta e aqui o laser. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre e eu queria agradecer, em nome da Compagás, a presença, a possibilidade de estar aqui falando com uma distinta palestra, um pessoal tão bem gabaritado, e a minha palestra não é tão institucional como foi a da Sanepar. Acho muito interessante, eu não conhecia muitas informações que foram passadas. Eu particularmente sou muito interessado em coisas de inovação e reconheço algumas coisas do CBioGás, porque a Compagás tem alguma coisa em relação a isso também. Mas a minha palestra vai ser uma coisa mais técnica, eu espero que não seja muito maçante, mas são informações que normalmente na academia não são oferecidas. Então eu acho que pode ser um pouco de curiosidade do grupo de engenheiros, né? Então eu espero que seja de algum uso de vocês aí, tá? Bom, o senhor já fez a minha apresentação, eu sou engenheiro civil de formação. Eu tive que fazer uma pós-graduação para conseguir entender um pouco mais o que era gás, porque isso não é uma coisa que se ensina na graduação. Nós temos instalações elétricas, instalações hidráulicas, mas gás é uma coisa que não se fala. Então, principalmente na engenharia civil, né? A gente estuda estruturas e tal. Gás é uma coisa que não se tem, mas é uma coisa que é muito importante porque é uma opção de energia que nós temos numa época em que existe uma falta de energia no mercado. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui sobre o que eu pretendo falar. Eu quero falar sobre os gases combustíveis utilizados no mercado urbano. Quero falar sobre formas de distribuição desses gases. Quais são as normas aplicáveis da ABNT para essa situação. Obviamente, falar sobre redes de distribuição. O planejamento, a sua importância e as consequências do não planejamento. E alguns erros comuns observados nas instalações. Eu tenho algo como 17 anos em projetos de rede de gás natural, mas os dois combustíveis são correlatos, então, por favor. Bom, gases combustíveis utilizados no mercado urbano. Para nós, da Compagás, o mercado urbano refere-se àquele mercado em que
está restrito ao centro das cidades. E ali são residências e comércios que compõem esse tipo de mercado. E nesse caso, somente 2 gases participam, né, desse rol de combustíveis disponíveis para isso. No industrial você tem outros combustíveis, mas no caso do mercado urbano, somente o gás liquefeito de petróleo, que é conhecido como GLP, o gás natural, que é conhecido como GN. Eu vim aqui para dizer que eles são produtos totalmente distintos. Nem todo mundo tem esse conhecimento. Parece que é a mesma coisa, mas eles são muito distintos. Distinto por uma questão química, física, e outra porque uma logística de transporte totalmente distintas também. Então, a composição química de um dos gases, o GLP, ele basicamente é 50% de um hidrocarboneto de 3 carbonos, 50% propano e 50% propeno. E outros 50% butano e butano. Então, aqui a gente consegue observar que é uma soma de basicamente 4 combustíveis. O gás natural ele tem uma composição mais simples e mais estável. Nesse caso, o gás natural ele é predominantemente metano. O gás natural que a Compagás fornece, por exemplo, ele tem uma composição superior a 85%, que aquela resolução da NP16 ela recomenda. No nosso caso, nós temos algo como 90% de composição de metano. Muito bem, mas qual é a diferença em termos de características, né, de comportamental desses 2 gases? Eu chamei aqui 2 elementos de vários que são importantes, que é o poder calorífico e a densidade relativa ao ar. O poder calorífico de um gás, ele é a quantidade de energia mantida numa unidade de volume. Nesse caso, o metro cúbico. Então, enquanto o gás, o volume de um metro cúbico de GLP, ele contém 25.000, na ordem de 25.000 quilocalorias. E o gás natural, 9.400. Então, isso quer dizer que essa característica, como os gases são fornecidos na forma gasosa, eles vão interferir diretamente na bitola da tubulação. Seja no caso residencial, seja no caso industrial, não importa. É uma característica física desses gases. Aqui embaixo eu coloquei uma outra informação, que é o poder calorífico máximo, apenas por uma questão de curiosidade. Que em 1 kg de GLP, ele tem menos energia que o gás natural. Mas como assim, né? No caso de cima é o inverso. Mas é uma das coisas interessantes que a gente pode observar nesse meio do gás. E uma relação energética diante de várias que nós temos é que 1 kg de GLP ele é energeticamente equivalente a 1,25 metros cúbicos de gás natural. Por que essa relação energética é importante? Porque o gás GLP ele normalmente é comercializado em volume, não em volume, mas em massa. Então ele tem aqui, você compra determinado número de quilos, e se eu quiser fazer uma análise comercial, eu tenho que fazer a relação energética em relação ao metro cúbico do gás. Então a gente utiliza isso aqui para efeitos de estudos técnicos de viabilidade financeira. Tem outro aqui que eu acho interessante, que é a densidade relativa ao ar, porque o GLP ele é formado por moléculas muito mais pesadas, de pesos atômicos mais pesados. Ele fica 1,8 vezes mais pesado do que o ar. Ao passo que o gás natural ele tem 62% do peso do ar. O que isso representa? Representa que quando ele é vazado, por ser mais pesado, ele tende a se acumular no chão. E o gás natural tende a se dispersar na atmosfera. Esse aqui é o motivo pelo qual as centrais de GLP têm uma restrição de ter ralos ou bocas de lobo na sua proximidade, porque se vaza, ele vai percolar por essa tubulação e pode, Deus lá onde vai acontecer. Então ele vai conduzir um gás in natura até um ponto onde a gente não sabe. Isso pode trazer um acidente perigoso. Existem algumas características que a gente compartilha, né? Os dois são combustíveis aplicáveis na fase gasosa. Embora o GLP
fique na fase líquida enquanto armazenado, ele tem que vaporizar primeiro para depois ser distribuído dentro de uma edificação. Os dois são produtos naturalmente inodoros, ou seja, eu sou obrigado a colocar um odorante para sentir aquele cheiro característico do gás. Isso é muito importante porque na década de 30, no Texas, na época que eles fizeram lá as primeiras redes de gás natural, ocorreu um acidente muito grave por uma questão de vazamento e morreram 300 pessoas numa escola, a maior parte era criança, e a partir desse acidente eles decidiram que era necessário colocar algum tipo de odorização no gás para que ele possa dar algum tipo de orientação que está vazando o gás. Outra característica que a gente pode dizer que compartilha é que eles podem ter as mesmas aplicações nos mesmos aparelhos. E aqui eu gosto de fazer uma relação antiga, né? O público aqui já teve um carro a álcool, um carro a gasolina na década de 80, não existia o motor flex, era tudo na base do ajuste do carburador, né? Então o mesmo carro que tinha um motor que funcionava com gás natural, com gasolina, podia funcionar com álcool, desde que fizesse as suas devidas ajustes no motor. Aqui é a mesma coisa. Um fogão, um aquecedor também pode ser utilizado de uma maneira tal que você usa os dois combustíveis, só que de uma maneira alternada, né? Isso é uma coisa importante de saber, porque a gente às vezes não sabe que pode fazer isso. A redistribuição é orientada pelas mesmas normas técnicas. Aqui eu vou mostrar mais para frente um pouco mais sobre essa questão de normas. Bom, as formas de distribuição de gases, elas são bem distintas, como foi dito antes, e no caso do GLP, a gente conhece muito bem esses dois formatos. Né, os tanques que são estacionários, que vem o caminhão e faz um abastecimento, os tanques que são transportáveis, os botijões P13, P90, enfim. E o gás natural tem uma outra forma de distribuição. Ela é tubulada, assim como a água, e ele não armazena. Essa é uma grande característica que aparentemente não é uma vantagem, mas eu vou mostrar mais para frente que isso é uma vantagem sim. Assim como a energia elétrica não pode ser armazenada, o gás natural também não pode ser. Mas isso aqui, em termos de segurança, eu vou mostrar que isso é uma vantagem muito positiva. Bom, vamos começar a falar sobre normas que são disponíveis para a gente poder fazer a aplicação em redistribuição. Elas são orientadas pela ABNT e tem alguns outros documentos que são aplicáveis. A primeira, ou as duas primeiras que eu estou colocando, são as mais importantes normas para quem quer trabalhar com gás natural ou com GLP. A 15526 e a 15358 fala sobre projeto e execução de redes internas de distribuição de gás. A diferença entre as duas é que a primeira tem a ver com redes residenciais, especificamente redes residenciais, e a segunda tem a ver apenas com redes que não são residenciais, ou seja, comerciais ou industriais. São as principais normas e elas orientam a aplicabilidade de materiais, equipamentos, dispositivos de segurança. Também fala sobre critérios de cálculo, considerando o tipo do gás, seja GLP, seja gás natural. Fala sobre construção e montagem da rede, procedimentos de teste e comissionamento. O comissionamento é o procedimento que a gente injeta o gás na primeira vez e tem todo um procedimento de cuidado para não causar um tipo de problema, caso tenha uma válvula aberta no caminho, e gás natura sempre é problema. E considerações gerais na manutenção dessa rede. Nós temos aqui a 1303, que é uma norma aplicável, nesse caso, apenas para as residências, mas o CB9 da ABNT, que é o conjunto que estuda as gases combustíveis, já está mudando ela. Inclusive, deve estar em fase de consulta pública. Ela diz o seguinte, que ela é um requisito de instalações de aparelhos a gás nos ambientes que tenham aparelhos que consomem gás. Ela é muito importante, embora não seja aplicável diretamente nas instalações. Ela caracteriza e classifica os diversos tipos de aparelho, o tipo de queimador, o tipo de exaustão que ele tem, se ele é natural ou se ele é exaustão forçada,
Posiciona e dimensiona ventilações de ambiente. Essas ventilações são ventilações permanentes. Isso é uma coisa importante. E, principalmente, orienta a instalação dos elementos de exaustão e combustão, que esse é o caso que mais causa problema, né, na época de inverno. Problemas na chaminés. Tem a norma que fala sobre a central de GLP, que ela é aplicável, obviamente, só para GLP, estabelece requisitos para o projeto, montagem, localização e segurança. Ela limita a quantidade de armazenamento em 1.500 metros cúbicos na fase gasosa, orienta materiais e ventilações e outros aspectos da construção civil dessa central, determina distância e segurança em relação a edificações e elementos de risco, tais como aberturas, janelas, equipamentos de ar-condicionado que podem causar algum tipo de ignição. Tem outra norma que é importante, que é a 15.923, que fala sobre inspeção. Isso aqui é uma norma aplicável para edificações que já possuem uma rede e já estão em operação. E ela procedimenta a inspeção em redes de distribuição, na rede de distribuição e estados materiais, dispositivos acessórios, a estanqueidade da rede, que é para saber se está vazando ou não uma rede de gás, ventilação de ambientes, elementos de exaustão, verificação da condição higiênica da combustão, que é a quantidade de produção de monóxido de carbono neutro que é produzido dentro dos queimadores. Qualifica critérios de aceitação, e são 65 deles, em não conformidades maior ou menor, e no final ele gera um relatório, ou orienta a geração de um relatório de inspeção com um determinado resultado único, se ele está conforme com restrição ou não conforme. Essa norma no Estado do Paraná ela não é aplicável de uma maneira impositiva, mas eu sei que no Rio de Janeiro, a cada 5 anos, é necessário que esse relatório de inspeção seja apresentado. Então, logo, logo, pode ser que venha a acontecer conosco aqui no Paraná. Esse aqui é uma norma de procedimento técnico do Corpo de Bombeiros do Paraná. Ela compõe aquela norma, aquele Código de Proteção contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, bastante conhecido dos construtores. E, nesse caso, essa norma de procedimento técnico número 28, ela refere-se à GLP apenas. O que ela fala? Ela estabelece medidas de segurança para os locais destinados à manipulação, armazenamento e comercialização de GLP. Qualifica os riscos e dimensiona o sistema de proteção contra incêndio de estoques de recipientes transportáveis, os botijões, centrais de GLP e instalações internas de gás. Eu chamo a atenção aqui, que é uma norma que tem 43 páginas. Ao passo que a do gás natural, ela chama 5 páginas apenas. E o que tem de igual ou de diferente entre uma coisa e outra? Apenas a questão da instalação, a verificação da instalação. No entanto, como nós não temos armazenamento, tira aquelas quase 40 páginas de diferença entre uma coisa e outra. E é aqui que a gente nota que o fato de você não armazenar combustível, ter aquela quantidade enorme de energia, ela faz bastante diferença nessa hora. O Corpo de Bombeiros não vai incomodar muito nesse momento. Aqui não é norma nem nada, é só uma lei que já está homologada, ela funciona aqui na cidade de Curitiba, a 9730 de 99, já faz algum tempo. E os pontos mais que chamam a atenção, e tem a ver com a questão da utilização do gás combustíveis em edifícios, que ela já considera o GN como gás também a ser distribuído no mercado urbano. Ela é aplicável para habitações coletivas, apartamentos e comércios. Ela exclui as indústrias e residências unifamiliares. Nela está dito que é proibido a utilização de botijões em edificações de uso coletivo e comércio. Ou seja, edifícios não podem ter P13, exceto que sejam antes dessa lei, e comércios também nessa condição. Muito bem, eu falei tanto de rede de distribuição, e por estar falando para engenheiros, acho que é uma coisa mais fácil das pessoas entenderem do que se trata. Mas eu gostaria de definir
à luz da norma 15526, que é uma das mais importantes, que a rede de distribuição interna é um conjunto de tubulações, medidores, reguladores e válvulas com os necessários complementos destinados à condução e ao uso do gás, compreendido entre o limite da propriedade até os pontos de utilização. Isso é importante porque eles consideram, para a gente criar uma envoltória, né, de atuação, não entra a central de LP e não entra o aparelho. Mas tudo que está entre esses dois pontos, ela tem que estar constando no projeto. E como é que se faz um projeto como esse? O que se espera de um projeto de gás? Eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ver um projeto de gás, mas eu vivo disso. Mas é muito difícil você encontrar um bom projeto hoje em dia. Seja por falta de bons profissionais, seja por falta de conhecimento mesmo. Mas, de qualquer maneira, a intenção de se fazer um projeto, que a gente espera, é que avalie as soluções técnicas que melhor possam atender a demanda. E se engana quem pensa que a demanda é uma coisa muito simples de você levantar. O fator do cliente querer mudar, hoje ele coloca um aquecedor de 15 litros por minuto. Daqui a pouco ele acha bonito um aparelho eletrônico e põe um de 30. E você não tem infraestrutura para isso. Então eu acho que isso é uma coisa interessante, porque também acontece na rede elétrica. Tempos atrás, se você pegar um prédio de 40 anos de idade, a instalação elétrica previa um chuveiro de 3.500 watts. Hoje em dia, se você quiser um chuveiro de 3.500 watts e for ali no Balarote, você não vai encontrar, você só vai encontrar um de 7.500. No entanto, a fiação é a mesma. E os riscos são os mesmos. São muito maiores, né? Então, saber da demanda do cliente é uma arte de quem está na lida. Então, avaliar soluções técnicas que possam atender a demanda, se você souber qual ela é muito fácil. Quero saber se você consegue acertar qual é a demanda de certo, né? Opa, pulei uma. E ainda no projeto, minimizar custos de implantação. Essa é uma das funções da engenharia, né? Fazer o melhor de uma forma mais barata. Minimizar a interferência no projeto arquitetônico, para poder atender melhor o seu cliente. Mas tem hora que não dá. Em questão de segurança, a gente não consegue abrir mão de certas coisas. Promover segurança no uso do combustível. E esse aqui é o ponto mais crítico. E é aqui que nós precisamos nos concentrar. Então deve contemplar estudo de passagem, tubulação, compatibilizando com os demais projetos, normal. Escolha da posição dos pontos notáveis da rede, e são vários. Abrigos de medição, regulagem de pressão, válvulas de bloqueio geral, entre outros. Considerando futuras ações de manutenção e inspeção. Eu falei agora há pouco de uma norma de inspeção que poderia ser adaptado e ser, numa canetada, adotado aqui no estado do Paraná. E se você não tiver uma forma de acessar esses elementos de uma maneira facilitada, esse trabalho pode até ficar mais caro. Mas seria de muito bom grado que você pudesse montar um sistema onde você possa fazer um acesso mais facilitado. Avaliação da ventilação considerando o tipo de ambiente e a potência instalada. Potência instalada tem a ver com demanda, que a gente tinha falado. É difícil você fazer isso. Mas, de qualquer maneira, se conseguir pensar em ventilação e colocar alguma ventilação, isso já faz uma grande diferença. Eu vou mostrar um pouco mais para frente sobre o porquê disso. E no final das contas, tem que formalizar essa solução de uma maneira adequada, que é o projeto em si. Não adianta ficar na cabeça do projetista, não colocar no papel e passar para o cara que vai executar e deixar para eles fazer as especificações, porque ele já está lá há 30 anos fazendo a mesma coisa. O projetista é que tem que dar a solução. Ele tem que ter todo o trabalho na sua cabeça e conseguir passar isso no papel de uma maneira adequada. E, obviamente, a documentação de responsabilidade técnica, que, na verdade, é a RT. Então, eu chamei que as principais características de um projeto é a capacidade, acessibilidade, durabilidade e segurança. Eles têm que estar presentes nesses projetos. De que forma? Conhecimento da demanda. Não é tão simples como eu falei. Dimensionamento adequado. O cara tem que conhecer muito bem disso. E não simplesmente pegar o que está na norma e implantar de uma maneira cega. Existem vários modelos matemáticos para você fazer dimensionamento de rede de gás. E tem, inclusive, para você utilizar fatores de
de simultaneidade. Fatores de simultaneidade são muito perigosos. Você coloca isso numa fórmula, sai 20% da potência total. E se for um comércio? 20% num comércio nunca... É você subdimensionar uma rede. Então, eu acho que é complicado isso. Tem que saber fazer o dimensionamento. A acessibilidade aos elementos que eu tinha comentado ali, que são abrigos de medidores, válvulas de bloqueio, tomadas de pressão. Tomadas de pressão são itens que raramente a gente observa em redes. Mas para fazer ajuste de regulador de pressão, eu preciso ter uma tomada de pressão para você fazer a aferição dessa pressão de fornecimento. Se não fizer isso, fica difícil. Saber se você está conseguindo atender com a pressão adequada. Eu não sei se os senhores sabem, mas cada tipo de combustível tem uma pressão padrão de distribuição. No caso do gás natural, é 200 milímetros por quilo d'água. No caso do GLP, é 280 milímetros por quilo d'água. Eu já ouvi de técnicos que falam, olha, o aquecedor está com baixa pressão. Aí eu pergunto, baixa pressão quanto? E o cara não sabe. E eu já escutei uma pérola do tipo, eu abri a válvula um pouquinho, escutei o barulhinho lá, fez um shhh, e eu vi que estava com baixa pressão, porque fez um barulho pequenininho. Falei, mas você não pegou o manômetro, não mediu? Não medi. Então, meu amigo, eu vou dizer o que para você? Que nem você falar para o médico que fala que você está com baixa pressão, o cara não coloca lá o medidor da pressão. Não tem como. Tomadas de pressão são importantes, sim. Durabilidade da instalação que está sendo projetada. Utilizar materiais adequados para os ambientes adequados. Eu não vou enterrar um tubo de aço sem uma proteção superficial. Proteções mecânicas, no caso, eu vou ter que fazer uma passagem de tubulação que vai subir e é num estacionamento, por exemplo. Ou eu coloco um balaústre para ajudar um carro não bater numa situação de emergência, ou de acidente, ou faço uma boneca de concreto. Enfim, eu tenho que prever tudo isso em projeto. E segurança, que é o mais importante, e isso é até expressado pelo número de itens, Eu tenho que ter cuidado contra as ações de sobrepressões na rede. Como é que isso acontece? Eu, particularmente, quase 20 anos de gás natural, eu nunca vi um regulador de pressão romper o diafragma, que é uma peça de borracha que fica dentro, ela tem movimentos, e que poderia, numa ocasião, se fissurar e passar a pressão que está entrando para a região da pressão, de baixa pressão da saída. Fazer esse bypass. Eu nunca vi isso acontecer, mas isso é previsto. E existem válvulas de segurança que funcionam de uma maneira mecânica e que travam esse tipo de coisa, esse tipo de evento. Tem que ser previsto isso aí. Está previsto na norma e está previsto para você até dimensionar qual é a pressão que você precisa colocar nesses dispositivos. Ajuste de regulagem da pressão, porque se você colocar pressão a mais do que o aparelho pede para que você utilize, obviamente você vai ter uma potência maior no queimador, mas ele vai estar operando de uma maneira que o fabricante não projetou. Ventilação do ambiente, isso é óbvio. Sistema de exaustão, chaminé e terminais. Sinalização adequada. Pintura na cor amarela, que é padrão para gases e combustíveis na fase gasosa. Facilitar inspeções periódicas, tem a ver com a questão de você ter válvulas e reguladores em pontos que você possa ter acessibilidade. Pressão de operação reduzida. Veja, as normas falam no máximo de 1,5 kg-forças por centímetro quadrado. É a pressão limite que você pode utilizar nessas redes. Quanto mais reduzida for essa pressão, mais seguro vai ser uma rede, porque numa eventual um choque mecânico, um vazamento em qualquer lugar, enfim, vai vazar menos gás. Então, se é possível para o projetista escolher a pressão, seria melhor que ele trabalhasse com pressões reduzidas. Então, nunca trabalhar no limite dela. Detectores de gás e bloqueio automático. Esses dois itens não participam de nenhuma das normas. Infelizmente, não. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa, eles têm isso como
e até na Argentina, eles têm isso como uma obrigação. Eu torço que a gente consiga trazer isso para cá. Mas também não é proibido você utilizar. Tanto é que em shopping centers, em todos eles, já tem, até de uma maneira institucionalizada, a utilização de detectores ligados a válvulas solenoides, que são válvulas automáticas com atuação elétrica, operados, assim, comandados por detectores de gás e de incêndio também. Então, eu acho que isso é uma coisa importante e talvez no mercado residencial também pudesse ser utilizado, porque salvaria algumas vidas. Bom, do planejamento, importância e consequências, do não planejamento, eu penso assim, que a importância é determinada segundo as consequências que ela pode trazer. E no caso do gás, as consequências mais graves é acidente com morte. Eu acho que todo mundo já ouviu alguma coisa em relação com gás que morreu, né? Com uma situação com óbitos. Eu diria o seguinte, quais são os 2 itens que mais causam morte envolvendo o gás? O primeiro é o incêndio. O incêndio acontece porque vazou gás, encontrou uma presença de fonte de ignição. Se o gás está enclausurado, pode haver uma explosão. E ainda incluir mais uma aqui, que é o combustível armazenado de forma incorreta. Que é aquela questão de você ter um P13 numa edificação coletiva e que deveria ser tubulado e não está o dispositivo lá em cima. Eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, nos anos 70 teve aquele caso do edifício Joelma, que foi uma comoção nacional e tal. E a partir desse ponto, todas as normas de conduta, de construção, de edificações mudaram em termos de segurança. O gás foi a mesma coisa. E dizem que naquele caso o causador foi um curto-circuito. No entanto, por haver botijões de gás nos andares, aquilo potencializou. Não sei se vocês já viram, mas um botijão de gás ele não se apaga. Ele parece um lança-chamas mesmo, aqueles militares. Não tem como apagar. O segundo item que causa acidentes com mortes é a asfixia. Não é diretamente o gás e nem é o gás combustível que mata, mas é um gás mal queimado e mal jogado fora que mata. E esse é o acidente de maior ocorrência que a gente observa por aí. Ocorre porque não tem a ventilação no ambiente, a ventilação permanente. Ventilação permanente é aquela que você fecha todas as janelas e ainda promove uma troca de ar da parte externa com a parte interna. O problema na exaustão dos efluentes, que é a questão de você ter ou não ter, às vezes não tem a chaminé do aquecedor, e a ausência de manutenção desse aquecedor, porque o técnico que vai fazer uma manutenção, hoje em dia ele precisa ter um CREA, ou a empresa precisa ter um CREA, e ele não vai meter a mão num equipamento que está fora das normas. Então, a ausência da manutenção pode dizer, olha, não tem, o cara podia avisar, precisa colocar um terminal e uma chaminé, porque senão eu não vou fazer a manutenção para você. Então, a ausência de manutenção é um item que pode promover a asfixia, sim. O que é asfixia nesse caso? É a ausência de oxigênio no organismo. Você respira o oxigênio, em vez de encontrar o oxigênio, você encontra o monóxido de carbono, que é uma molécula altamente reativa e que na hemoglobina tem 200 vezes mais reatividade com a hemoglobina do que com o oxigênio. Então é muito fácil se intoxicar com esse tipo de gás. Ele é altamente perigoso. Ele é incolor, inoderno e ainda inflamável. Ele pega fogo, esse cara. Ele ocorre por falta no sistema de chaminé, porque tem uma fissura ou não tem a chaminé. Os sintomas da intoxicação com monóxido, eles são facilmente confundidos com outros. É dor de cabeça, dor de barriga, né? É complicado. E desmaia com uma certa facilidade. Eu vou mostrar aqui, ó, nesse gráfico. Existe um ponto que ele torna-se mortal. O gráfico de exposição ao monóxido de carbono versus a concentração. Então, se a concentração no ar é de 30 ppm, você consegue trabalhar até 8 horas.
Isso aí está numa NR, inclusive. Não me lembro qual era. Com 1.600 ppm, você já tem uma dor de cabeça, tonturas e enjoo dentro de 45 minutos. E a morte em 2 minutos. A 12.800, você morre entre 1 e 3 minutos. Aí o que eu quero lembrar é o seguinte, que essa questão de concentração, ela não é proporcional ao tempo, ela cresce de forma exponencial ao tempo, porque o volume ele mantém-se padrão, só que a concentração não sai dali, porque não tem uma ventilação. Se houvesse uma ventilação, essa concentração ela não ocorreria de uma maneira tão rápida. Por isso é muito importante. Pois não. Aquilo ali foi uma falha mesmo. É 2 horas. É 2 horas. É 2 horas. Sim. Só que essa concentração ela não entra no limite mínimo de explosividade. Eu só estou dizendo que ele é tão reativo que ele torna-se inflamável. Explode. Explode. 100% eu não digo, porque você precisa de oxigênio para conseguir explodir, né? Mas se tiver uma mistura na proporção correta, ele explode sim. Não tem oxigênio. Então precisa ter as 3 coisas: combustível, comburente e fonte. Então essa questão de morte com monóxido é muito importante, tá? Estou voltando. Bom, as principais causas de morte por monóxido é com aquecedores de água do tipo de passagem. Tá? Estatisticamente é isso. E são aparelhos antigos com câmaras de combustão danificadas. Geralmente elas estão corroídas. Porque a câmara de combustão é como se fosse um tubo. Você queima dentro e você tem uma serpentina que aquece essa água. Quando essa câmara de combustão, que é de um metal, geralmente é aço, às vezes não é aço inox, ao longo do tempo ela se corrói e ela faz o bypass. Ela não vai direto para a chaminé. Parte desse gás que é gerado, ele vai para o ambiente. Então é nesse sentido que eu quis colocar aqui. Instalação em não conformidade, obviamente, que não tem a ventilação e as chaminés estão colocadas de uma maneira não corretas. A falta de manutenção periódica, que poderia detectar essa situação de má instalação. E a ausência de detectores de gás no ambiente. E é aqui que eu digo que eu sou fervoroso, né, torcedor que entra essa questão do detector, porque um detector de gás dentro de um apartamento, ele pode fazer toda a diferença. Ele vai apitar, enfim, ele vai dar algum tipo de sinal. Quando ele está no ambiente, as pessoas não conseguem sentir o cheiro. Eu trouxe aqui 2 exemplos desse ano que ocorreram com um intervalo de 20 dias, mais ou menos. Esse aqui é aquela família que foi passar férias no Chile, e essa aqui é uma outra família que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e morreram todos eles. Esse aqui acho que eram 6 pessoas, aqui eram 4 pessoas. E no tempo que uma pessoa estava tomando banho, ou seja, uns 10 ou 15 minutos. Estava tão ruim a questão da instalação desse pessoal que eles entraram em óbito. Então eu venho aqui para fazer a minha palestra e eu faço um apelo para esse cuidado que a gente tem que ter com a questão do monóxido de carbono. E tem essa questão, né? Muitos acidentes ocorrem diariamente, só que eles não aparecem em estatísticas, porque essas pessoas não entraram em óbito. Foram tratados de uma maneira, estou com dor de cabeça, enfim, deram outras tratativas. E aí que está o perigo. Só que tem muita instalação ruim, e eu sei porque eu participei de muitos trabalhos em acessar apartamentos e tal, os mais antigos principalmente, e infelizmente a gente sabe que tem muita instalação que está ruim. É um cuidado que a gente precisa ter.
O senhor já me pediu 10 minutos, eu acho que vou passar só um pouquinho, se me permitir, por favor. Aqui é o último item que eu queria falar, né, que alguns erros comuns que a gente observa nas instalações de gás. O primeiro tem a ver com abrigos de medidores de gás. Ninguém dá muita bola para isso, né? Geralmente a instalação de gás é uma das últimas que são colocadas numa obra e escolhem um cantinho debaixo do hidrante, como esse aqui, ó. Ah, sobrou aquele pedaço, eu vou deixar ali. Só que isso aqui é um espaço de segurança e tem muita coisa aqui dentro que é importante. Isso aqui não é uma coisa muito... Não é difícil de achar isso aqui. Até recomendo que, olha, se alguém mora em apartamento, dá uma olhadinha como é que é isso aí. Olha aqui, ó, eu preciso fechar a válvula. Com esse emaranhado, qual é a tua válvula? O engenheiro sabe achar isso aqui, né? O que é uma válvula. Mas e uma dona de casa que precisa fechar? Não sabe. Aí o camarada colocou o medidor do tamanho certo, só que com a porta errada, olha só. Esse cara aqui, ó, ele empilhou. Eu não sei se o senhor sabe, mas o medidor de gás ele tem uma lógica, ele tem um padrão. Ele entra do lado esquerdo e sai do lado direito. E o cara me coloca uma saída na frente, olha só. É tudo mal colocado. Isso é falta de planejamento, isso é uma falta de projeto. O projeto tem que pedir, olha, não cabe aqui o arquiteto que se vire para achar um outro lugar. Porque senão não está certo isso daí. É a função dele achar esse espaço. Ainda aqui, olha o tamanho desse medidor e olha o tamanho desses tubos aqui, ó. Os engenheiros sabem. A perda de carga, uma coisa dessa aqui é enorme. Aí o que o gênio da lâmpada vai falar? Vai pegar o regulador de pressão que está aqui, ó, e aqueles 200 milímetros padrão, o cara vai jogar para 300, 400. Eu já encontrei casa com 600 milímetros. Por quê? Porque o cara colocou o tubo errado. Não é difícil, tá? E ainda coloco aqui que esses medidores eles estão subdimensionados. Porque hoje em dia, como eu fiz aquela análise do chuveiro, né, que antigamente era 3.500, hoje é tudo 7.500. Você pega um aquecedor de passagem de 30 litros, não é difícil você encontrar. É bem fácil encontrar. Aí o cara tem um negócio desse aqui, com um aquecedor que, se você tivesse 2 desses, não dava capacidade. Instalação de aquecedores de água. Esse aqui é aqueles que eu comento, que são perigosos, né? Aqui é no Batel, tá? São fotografias que eu tirei, todas essas aqui. Você veja, o aquecedor geral, que não existe mais. Olha que coisa linda. A norma preconiza que o primeiro trecho da vertical aqui da chaminé tenha no mínimo 35 centímetros. Por quê? Porque eu preciso de força de convecção. Esse aqui é um aquecedor de passagem que a gente chama de exaustão natural. Ele depende do efeito chaminé para sair. É o que mais tem no mercado, assim, instalados, é esse tipo de aquecedor. Ele queima o gás aqui, ele expande, ele aquece, ele fica mais leve do que o ar e ele sobe. Esse é o efeito chaminé. Só que ele chega aqui, ele precisava ter mais um trechinho aqui para ele ganhar velocidade e aí, com isso, a força para poder sair. Ele não tem nem esse e, olha, ele tem ainda uma inclinação negativa. O que acontece com o gás que está aqui? Uma pequena parcela vai para lá, porque ocupa o espaço que está aqui, mas a outra parte fica aqui, ó. Olha que lindo. Isso aqui é o indicativo do retorno do gás que não queimou. Aliás, que queimou, mas não saiu. E o pretinho aqui, ó, é o combustível que mal queimou, ou seja, é uma chama amarela. É aquela do fundo da panela, que fica marcado no fundo da panela, é o efeito de carbonização, que está trazendo para cá. Esse aqui é o indicativo altíssimo de geração de um grau muito alto de monóxido de carbono. Isso aqui é um risco enorme. Se tivesse um passarinho aqui, ele morria em poucas semanas. E aqui eu fiz o contraponto, né? É um aquecedor também de passagem de exaustão natural, só que ele tem lá a altura necessária, tem lá, não aparece, mas tem a ventilação permanente, que é em forma
veneziana. E tem um terminal que não aparece aqui, mas ele está lá fora o terminal. Outro erro comum é a posição de válvulas de bloqueio. Esse aqui é um caso de um prédio que estava sendo construído, estava sendo entregue. E a pessoa fez lá um projeto de cozinha e posicionou aqui dentro. Aqui, ó, a válvula. Mas olha que coisa interessante, né? Primeiro que essa válvula não é uma válvula de esfera. Acho que todo mundo já reconheceu essa válvula no gás. Ela não é aplicável. A norma não permite esse tipo de válvula. Então ela está fora de norma. Primeiro, não é uma válvula de esfera. Depois, olha que coisa linda. E aí, se você olhar esse conjunto fechado como está aqui, imagine que vaza um pouquinho de gás aqui. E vamos supor que ele consiga encaixar alguma coisa aqui, porque até o cara da montagem do móvel não teve o cuidado de livrar a tomada daqui, né? Cabum. Se vazar, é explosão. Né? Não é prova de explosão esse tipo de conexão elétrica. E para terminar ainda, o cara olha a longarina do fim do curso da primeira gaveta aqui, ó. Provavelmente ao longo do uso pode ser que bata ali. Que promove o vazamento, que pode provocar uma explosão. Olha que coisa linda. E o cara gastou 30 mil reais numa cozinha. Contraponto ou sugestão de solução. Existem hoje no mercado algumas peças aí que resolvem muitas coisas. Se não quer colocar uma válvula de esfera que é feio, né? Usa uma válvula dessa aqui, ó. Arquiteto gosta desse tipo de coisa. Aço inox, ó, e usa aqui em cima, olha, o balcão, o forno, o fogão, e põe aqui, fica bonito o troço. Eu vi isso numa cozinha uma vez, ficou muito bonito. Mas pode ser outro tipo de válvula, pode ser a válvula convencional mesmo. Vem a tubulação de gás, sobe aqui, faz o túnel e só deixa aqui por trás a mangueira que vai fazer ligação com o fogão. E aqui a minha última lâmina. E listei algumas coisas assim que eu observo, né, e eu gostaria de dividir com os senhores. Que os outros erros é subdimensionamento de medidores. Como eu coloquei ali eu fiz a menção antes, colocar medidores de tamanhos, de capacidades menores do que a capacidade que está instalada, é um erro que eu tenho observado bastante. Pressão de gás fora da pressão padrão, que é aquele negócio que o cara quer compensar uma tubulação menor com aumento de pressão. Não é assim que resolve. Tem que se manter a pressão, assim como você mantém a voltagem de uma tomada. Eu tenho, por exemplo, um secador de cabelo de 1.200 watts. Não seca meu cabelo. Eu quero um de 2.000. Em vez de eu comprar um de 2.000 que funciona com 127, analogamente é como se eu quisesse colocar uma tomada, sair de 127 para 160 volts. Não tem como você fazer isso. E no gás não tem por que fazer isso. Não é porque é fácil de fazer que você tem que fazer isso. A pressão é padrão, tem que se manter. Você muda os outros aspectos. É dessa forma que a gente tem que pensar. O uso de tubos flexíveis de plástico, aqueles transparentes, que tem até uma inscrição da ABNT, só que o uso desse tipo de tubulação é extremamente restrito para uso em GLP, em que o botijão fica do lado da entrada do fogão, porque ele não pode cruzar o fundo do forno. Se ele passa por trás, ao longo do tempo, a mangueira vai fragilizar, vai vazar gás e aí o problema está feito. A ausência de dispositivos de segurança contra a sobrepressão, que a gente chama de overpressure shutoff, que é aquele sistema que eu falei que quando vazar, quando houver um rompimento do diafragma, essa pressão que está montante ir para a jusante do regulador de pressão e eventualmente, aí você pode ter uma pressão a mais, vai apagar o fogo, por exemplo, num fogão, e causar o vazamento de gás in natura. E aí é uma questão de tempo de ter algum tipo de problema. Então é importante, eu já vi muito projeto que não considera essa condição. E está na norma, tá? Precisa ter. A aplicação de regulador de pressão para o uso em GLP em redes de higiene e vice-versa. Eu já vi muita instalação que o cara foi lá, era para gás natural, por exemplo, e o cara comprou um equipamento novo e chamou um técnico para fazer a instalação. E ele está acostumado, ele vai lá e encaixa um regulador de pressão para a higiene. Aí não funciona. Aí liga para nós, olha,
não funciona, o gás de vocês é fraco, enfim, algumas coisas do gênero. Não, você não tinha que estar usando isso aqui, você tem que usar outra coisa. E os caras não sabem usar, então eles estão trocando gato por lebre. Impressionante. Utilização de bitolas de tubos menores que o mínimo determinado pela norma. Aquele tubo que eu mostrei, que parecia um caninho pequenininho, é de 3/8, de cobre 3/8. Ele está fora da norma, tá? O mínimo é de 0,5 polegada para condução de gás. E aquele é o que mais tem por aí, tá? Já vi um prédio que o cara quis levar algo como 10 ou 15 metros naquele tubinho ali. Aparente. Mistura de padrões de roscas, NPT e BSP. Esse aqui é campeão. Eu cansei de ver isso aqui. Toda instalação eu vejo um negócio desse aí. O que é o NPT e o BSP? A diferença é passo e angulatura de dentes. Os dois têm o mesmo passo. No entanto, um tem uma angulatura de 55 graus e outro de 60. De tal forma que bitolas de 1/2 e 3/4 você ainda consegue dar 1 ou 2 voltas. E aí engana o camarada. O que ele faz? Ele faz lá, aí ele vê que está uma coisa meio estranha e vaza. O que ele faz? Ele tira e mete veda-rosca. Ele compensa com veda-rosca as diferenças técnicas dos dois padrões. Outra coisa que eu tenho observado é a ausência de proteção anticorrosiva em tubos embutidos em piso. Eu já vi casos assim, que prédios que tem uma central de LP, ele enterra um tubo num contrapiso, tubo de aço, sem qualquer proteção. Comprou um tubo galvanizado e colocou lá e esqueceu. Chove, tem sol, enfim. Você vai abrir aquilo, eu tive a oportunidade uma vez de ver isso. Parece uma peneira. Quem segura a estrutura do tubo é o próprio concreto. É um absurdo. Então, o uso de proteção anticorrosiva, que geralmente a gente usa uma fita elastomérica de base asfáltica para fazer esse tipo de proteção. É um dos erros que eu mais vejo nas edificações aí. E tem outros. Né? Se deixasse aqui, eu falava muito mais. Eu tive que cortar muitas lâminas para poder falar para os senhores. Mas é isso que eu tenho para dizer. Né? Eu espero ter contribuído de alguma maneira, né, para o conhecimento. Eu gosto de difundir essa questão, essa cultura do gás, a cultura da boa prática do uso do gás. E aí eu coloco para vocês, enfim, e me coloco à disposição se vocês quiserem tirar algumas dúvidas. E coloco aí a palavra. Nós convidamos nesse momento que venha ao palco o conselheiro do IEP, Rafael Pussoli, para que proceda a entrega do certificado de participação ao nosso palestrante Alexandre José Domingues Gonçalves pela sua participação nesta noite no nosso evento. Encerrando os trabalhos nesta noite, lembramos que no próximo sábado, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso jantar de encerramento desta 25ª Semana da Engenharia. Aos que ainda não retiraram seus ingressos, podem fazê-lo na recepção do evento. Amanhã, continuamos com nossa programação, onde contamos com a presença de todos. Em nome do Instituto de Engenharia do Paraná, agradecemos a presença de cada um de vocês. Boa noite. Obrigado.